Então, good morning, bom dia. Desculpa eu já chegar perguntando assim para vocês, é que como eu estou fazendo agora aula programada também com as páginas, às vezes eu fico meio perdida, mesmo com as minhas anotações, ok? Então, open your books, please. Abram os livros, por favor, page 88, ok? Se vocês perceberem que tem alguma página com vocês aí que estejam em branco ou precisa de alguma informação a mais, vocês podem me chamar aqui no chat ou perguntar também, abrir o microfone e perguntar, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. A página 88 de vocês, todos estão vendo? Tá ok? A página 88 de vocês, meus queridos, está falando... Wait a moment. Ju, eu vou te responder no ao vivo, aqui no áudio, para todo mundo ouvir, porque isso pode ser uma pergunta de outras pessoas, tá bom? Fiquem tranquilos que a teacher Sabrina, ela já está terminando de resolver as coisinhas dela e ela vai voltar, tá? Eu acredito que mais umas semaninhas aí, 1, 2 semanas, ela já esteja retornando. Eu creio, tá bom? Então fiquem tranquilos que ela não vai abandonar vocês. Isso é só ela precisou de mais uns dias, tá bom? Então fiquem tranquilos que eu sei que ela é maravilhosa e tem muita gente que tá morrendo de saudade dela, porque ela é realmente uma profissional exemplar e não tem como compará-la, né? Eu sou muito dela. Oi? Comigo, não? Eu também sou muito fã dela, eu admiro muito o trabalho dela. E eu acredito que mais uns diazinhos, mais umas semanas, ela esteja de volta, tá bom? Enquanto isso, vocês vão ter que me aguentar só mais um pouquinho, tá? Aguenta só mais um pouquinho. Eu sei que a didática é diferente da dela e que vocês já estão acostumados com a dela e que às vezes vocês realmente sentem muita falta. Mas aguentem só mais um pouquinho, ok? Só mais um pouquinho que ela volta, tá bom? Eu estou falando isso ao vivo, eu sei que só a Ju perguntou para mim, mas é porque esse foi um questionamento também numa outra turma. Então, eu já falo isso porque pode ser também a saudade e a dúvida de outros alunos, tá? Ela não abandonou, fiquem tranquilos, tá bom? É só que ela realmente precisou desse tempinho para resolver algumas pendênciazinhas e para não prejudicar vocês, foi criado esse esquema um pouco meio de última hora, tá bom? Ok? Só isso, tá bom? A Ju tá me respondendo aqui, ok? Mas vamos lá, meus queridos. Aqui nessa página 88, page 88, nós vimos aqui, temos um áudio. Eu não vou colocar o áudio para vocês, porque eu acho que a gente já está meio corrido, meio atrasado, meio corrido, por causa desses problemas que a gente teve, que eu tive de internet, de conexão aqui, que choveu muito esses dias. Foi bem complicado. A gente teve 2 aulas um pouco um pouco ruinzinhas, eu coloco assim. Por isso que eu estou tentando fazer assim, menos áudio agora, só para a gente passar essa matéria com mais tranquilidade e aí a gente começa a outra unidade já, tá bom? Na próxima aula, ok? Então aqui, meus amores, na página 88, exercise 1, aqui nessa página 88, nós vamos pular ao exercício 1, porque é uma resposta pessoal, ok? E vamos para que realmente é importante. E essa daqui. Listen to the first part of the radio program about reasons for teens to start work. Então, esse programa da rádio, eles estavam fazendo... Oi? Não? Eles estavam fazendo uma entrevista falando sobre o porquê que alguns adolescentes começam a trabalhar muito cedo, enquanto ainda estão estudando, outros até
largam os estudos para começar a trabalhar, ok? Então, tá aqui. Aqui nós temos que completar os espaços com essas palavras aqui do quadro, ok? Então, eu vou lendo e vocês podem ir copiando, que eu vou colocando meio em pauta o que vocês estão lendo, ok? Então, Pat, good morning, everyone. Bom dia, todo mundo. I'm Pat Baldwin, eu sou a Pat Baldwin, and today we are with our guest Tony Marks Works, a Human Search. Então, hoje nós estamos com esse Tony Marks, que ele é um pesquisador humano, vamos colocar assim, sabe? Ele é especialista nessas pesquisas humanas, and Team Advisor, especialmente nessa parte dos jovens em Denver, from Denver. É um local do Colorado, ok? Aí aqui, ó, Colorado, to discuss a little bit about teens and work. Então, a discussão aqui é básica, é sobre os adolescentes e o trabalho específico. Tony, in your opinion, should teens in high school start working as soon as they can? Então, segundo ela está perguntando para o Tony, na sua opinião, Tony, você acha legal os adolescentes começarem a trabalhar mais cedo, né, na época de escola, se eles puderem? E o Tony coloca assim, ó, Tony, well, working teams can be a trouble at work. Então, assim, o que ele colocou aqui? E esse trabalho adolescente é uma faca de dois gumes, que na verdade não significa isso, ok? Essa é uma gíria daqui, essa faca de dois gumes, que a gente associou com a gíria de lá, que tem o mesmo sentido, ok? Então, aí ele colocou assim, research, a pesquisa. Pesquisa shows that some teens may get lower grades and even get into trouble. Então, essa pesquisa mostrou para ele que alguns adolescentes começam a se envolver em confusão, quando começam nessa parte do high school, dessa parte que aqui a gente fala do ensino médio, ok? Então, que alguns começam a se meter em confusão, a se envolver em confusão, is a result of after-school jobs, but for many the benefits of. Então, assim, esses trabalhos servem para essas duas formas. Para alguns que começam a se meter em confusão, começam... Honey, people, please, o microfone de alguém tá ligado. Virada tá chegando, você quer paz, usa branco, dinheiro amarelo, paixão, calcinha vermelha. Não tem uma coisa boa com preto. Sua vida tá ruim, como é que você fala? A coisa tá preta. Honey, please. Claro, não ficou, ó, tem algo obscuro aqui ainda. Eu fiquei procurando alguma coisa que fosse... Então, vamos lá, continuando. Onde eu estava? Aqui. Shows that some teens may get lower grades and even to into trouble as a result of after-school jobs, but for many the benefits outweigh to potential hikes. Então aqui, o que eles falam? Que tem essa faca de dois gumes. Tem uns que se metem em confusão e aí uma das soluções seria o trabalho e outros seria um benefício muito bom quando eles começam dessa forma. Building experience, self-reliance, important skills. Então aqui eles conseguem ter construir experiências, ter uma relação melhor consigo mesmo, né? Amadurecer. Are among some of the best benefits felt by many teens who do part-time work. And they are among the best reasons for teens to get after to job.
Então, na opinião dele, existem essas duas vertentes. Tem um lado bom e um lado ruim, como todos, né? O lado ruim é que muitos se metem em confusão e acabam atrapalhando tudo. E outros têm várias experiências benéficas com o after school, que aí eles é outra part-time e eles trabalham. O problema aqui, segundo ele também nessa entrevista, que ela é um pouco mais profunda do que isso, é que alguns abandonam as escolas e ficam o tempo todo nos trabalhos e acabam não tendo uma profissão. Ok? Então, vocês têm que completar o primeiro espaço com research, depois advisor, research, trouble, outline, skills, benefits and part-time. Ok? Listen to the second part, que é a segunda parte, to interview and complete the sentence. It is a very expensive to have a teenager in the house. Então, é muito caro manter uma criança em casa, um adolescente em casa, segundo a entrevista, ok? Electronics, clothes, movies and games can cost a lot of money. Então, os eletrônicos, as roupas, os filmes e jogos podem ser muito caros. When teens take on a part-time job, they can contribute to their expenses. Então, quando os jovens começam a trabalhar no outro período, eles podem contribuir, contribute, to their expense, com suas despesas. Listen to the last part of the interview, make the list of benefits for teens who work. Então, aqui é para a gente colocar alguns benefícios, segundo a entrevista, de trabalhar na época do adolescente, o adolescente trabalhar. Então, ele colocou aqui, they build self-reliance, que constrói uma relação, uma autorrelação, uma autoavaliação. They feel more independent, eles se sentem mais independentes. They develop a sense responsibility, eles ficam mais responsáveis. They learn how much things like food and clothes cost. Então, eles começam a saber o valor e trabalhar e pagar pelas suas comidas e suas roupas, suas vestimentas. Ok? Dá um minutinho para vocês copiarem ou printarem, ok? Coloquem um joinha, please, quando vocês terminarem de copiar, ok? Só para a gente poder passar a página, please.
Ok, people. Change the page. Page 89. Aqui são respostas pessoais. Eu vou deixar essa página aqui para vocês fazerem como aula programada. Vou colocar lá, ok? Porque é bem o que a gente estava falando desde da primeira página dessa unidade, que fala sobre os nossos planos e metas, né, e nossas profissões, ok? Então, eu vou colocar na aula programada da semana que vem para vocês fazerem, beleza? Change the page, please. Page 90. Language Arena. Let's review verb tenses, match the columns based on what you already know. Então, number one, simple é present simple, simple present, aquele basicão. I says, I say, he says, I study, she studies, ok? Verbo simples. Present continuous, I am studying, she's studying. E tem o verbo to be and o present com eu, o verbo com ing, ok? Simple past, aquele que é com verbo no passado, pode ser tanto com regular ou irregular verbs, ok? Mas só o passado, só o verbo no passado. Past continuous, o verb to be no passado, was, you were, e o verbo tradicional com ing, ok? O present perfect que a gente viu na unidade passada, na prova passada, que é um passado que nós começamos no passado, mas continua no presente, por isso que ele é um present perfect, ok? E o simple future, aquele com will, ok? Então, aqui era para a gente completar de acordo com cada explicação de cada um. Então, o first é o number 5, present perfect, o mais chatinho de todos. E como eu disse na última aula, ele não existe em português, não tem uma conjugação específica para esse verbo no nosso idioma, no português. Por isso que a gente teve que dar uma adaptação e por isso que é tão chato da gente entender a diferença dele, porque a gente não tem ele essa conjugação no português, ok? Então, to express an action that started in the past and is still happening now. Então, é uma ação que começou no passado, porém continua no agora, no presente. Number 5. Number 3, simple past, que é o contrário, vamos colocar assim, é o que a gente sempre estuda junto com present perfect, que é o to show that an action or conditional start and finish in the past. Então, a diferença dos dois é porque o present perfect começa no passado e continua no presente. E o simple past fica tudo no passado. Ele começou e ele terminou no passado. Não existe continuação. Number 1, simple present, to report a general truth. Então, só reporta a verdade. Number 6, future, simple future, to present and future situation, então só prevê uma situação futura. O number 2, que é o present continuous, to express an action happening in the time of speaking. Então, expressa uma ação que está acontecendo no momento da fala. No momento que você está falando, está acontecendo o present continuous. E o number 4, past continuous, to clarify that an action was in progress at a certain time in the past or when something else happened. Então, ele é uma coisa que está acontecendo no passado, por isso que é muito difícil, que confunde muito com present perfect. Não na situação da conjugação verbal, não na forma como escrevemos, e sim na nossa interpretação para quando a gente transfigura ele para o português, ok? Porque se ele está acontecendo acerca do passado, então não é o meio presente, não, entendeu? Então fica essa situação. Então, o que a gente tem que se firmar é na forma com que a gente conjuga que fica mais fácil.
O present perfect, ele tem só essa confirmação. Ele começou no passado e continua no presente. O past continuous, não. Ele é uma ação continuada do passado, mas que fica lá. Ele só está continuando, entendeu? Por exemplo, ele ficou bebendo água por um bom tempo, mas ficou tudo no passado. Okay? Mas ele ficou por um bom tempo bebendo água, vamos colocar assim, sabe? He was drinking water a long time, entendeu? Então ficou number 5, 3, 1, 6, 2 and 4. Okay, people? Any question? No? Read. Thank you, Ju. Read the news article about 2 teenagers who made a 5-spinner go viral to 217 with a business they started in school. Underline all the verbs you can find. Então, aqui vai ter uma matéria sobre a loucura que foi em 2017, mais ou menos, com a história dos spinners, né? Que a galerinha toda começou a comprar e ficou... foi uma coqueluche, como a gente fala, foi um vírus, né? Que todo mundo queria esse negocinho. Você via nas ruas todas as crianças e adolescentes brincando com esse spinner. E aí ela vai falar, essa matéria vai falar sobre isso, e a nossa missão, o pedido do exercise é que a gente sublinhe, a gente underline todos os verbos, não importa o tempo verbal que eles estejam, que a gente sublinhe todos os verbos que aparecer no noticiário, ok? No news. Então, eu aqui já está feito, então eu só vou colocar para vocês sublinharem junto com o meu, ok? Incluem o título, ok? Então, coloquem também para o título. Então, aqui nós temos 3 verbs, o mad, o helping e o go, ok? E nós temos os outros. Então, aqui eu já vou passar o título, o mad, o helping e o go, e aí vocês sublinham os outros, ok? Aqui, here. Today, everyone... I'm sorry. Today, everyone knows the 5-spinner, the popular gadget that is making parents and teachers crazy. It all began in New York when 70 years old Alan Manning was having a physical class and asked his teacher if could 3D print something. That something was a fidget spinner. Então, aqui ele fala, né, que hoje o negócio mais popular e que deixa todo mundo maluco, inclusive os pais e os professores, é o tal do spinner. Inclusive, um menino pediu para o professor dele fazer naquela máquina 3D o negócio, né? Então, it was already selling then at the time, but Ellen didn't want to wait for shipping. After using online blueprints and taking 3D printing lessons, the high school students start to mass print and sell to toy at school. Now his business has made about 350 in sales miles, okay? He and his classmates, despite Cooper Ace and the country's production, the spinners out of factory at Brooklyn, and Dave sent spinners of $50 states
and 30 different countries. Ah, eles vendem, desculpa, eles vendem por 50 estados esse spinner. Eles fizeram um spinner, eles que inventaram esse spinner na sala de aula e tal. E eles vendem hoje em dia, nessa época, né? Eles vendem para 50 estados americanos e para 30 países diferentes. They going to start college soon. They say their business will also include programs, apps and other physical products. Então, por causa dos spinners, eles ainda fizeram aplicativos, começaram aplicativos, programas, inclusive outros produtos relacionados ao spinner. Ok? Pronto, galerinha, posso passar para outra página? Obrigada, Ju, thank you. Então, page 91, nós temos aqui no exercise 3 um quadro. Então, neste capítulo, você vai revisar alguns tempos verbais que estudamos até aqui. É fundamental saber que na língua inglesa tem the past, present, future em cada um desses, se apresenta nas formas simple, continuous e perfect, ok? Então, na tabela a seguir com a frase do texto da página anterior, nós vamos completar então aqui. No the past, colocam. Isso daqui a gente fica como se fosse um resumo, ok? Então, aqui, no the past, vocês vão colocar was, began, ask, start, etc. No continuous, was, having, was, selling. No perfect, past perfect, não tem a conjugação. Ok? Present, temos o knows, como exemplo, eu sei. Continuous, is, making, are, going, etc. E o present perfect tem has, made, have, spent, etc. E o future aqui só tem o will incluído, porque isso tem o simple future que a gente aprendeu. Então, essa foi uma tabelinha daquele exercício anterior que a gente fez, ok? Então, eu só completar. Não precisa completar com todos, se vocês quiserem colocar só um example, ok? Não tem problema, no problem. Fica desse jeito. Aqui, a gente só colocou os que a gente estudou, ok? Então, por isso que aqui, por exemplo, o future e o past ainda estão incompletos. Aqui nós fizemos uma tabela resumo de todos aqueles tempos verbais que nós estudamos até agora, ok? E para finalizar, para nós terminarmos, exercise 4, read about these two teenager entrepreneurs and fill the blanks with the verbs from the box and appropriate verb tense. Então, a gente tem que pegar esses verbos aqui do quadro e completar de acordo com o tempo verbal. Esse daqui, vocês vão começar a copiar aqui, mas provavelmente não vai... se bem que eu acho que dá tempo sim, são 3 minutos ainda, dá tempo de vocês copiarem. Então, eu vou deixar assim um pouco nesse formato a página, ok?
Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco para deixar o exercício inteiro na página para vocês. Here. Exercise 3, exercise 4. Ok? Just copy. Lembrando que na tabela ali, no quadro, nós estamos com o verbo no infinitive form, ok? Na forma infinitiva, não estamos... Perfect, Júlia. A Júlia está me lembrando aqui que quando a gente chegasse nessa página, que eu ia, para eu lembrar para vocês da tabela dos irregular verbs. Eu vou passar para vocês, pedir para a Rosana mandar por e-mail, o e-mail de vocês, tá bom? Junto com a aula programada, que acho que está indo para o WhatsApp. Eu vou mandar, encaminhar a tabela para vocês terem. Aí vocês, por favor, ou imprimam ou copiem, ok? E coloquem no caderno de vocês para facilitar para os exercícios dos próximos capítulos, que vai pedir muito sobre o simple past, ok? E o present perfect, tudo bem? E vocês vão precisar para os dois tempos verbais, os irregular verbs. Thank you, Ju. Então, eu já terminando a aula, beleza. Eu terminando a aula, eu já vou colocar para você, já vou passar para a Rosana a tabela, ok? Para ela enviar para vocês junto com a aula, ok? People, falta menos de 1 minuto. Eu vou continuar deixando nessa página para vocês, quem estiver copiando ainda copiar. Mas eu já vou me despedindo, ok? Thank you very much. Obrigada pela aula de hoje. See you next class. I hope. Eu espero na próxima aula ainda continuar com vocês, ok? See you. Bye bye. E espero que vocês estejam conseguindo aprender, ok? See you.